quando a doença de Parkinson ela inicia, começa uma degeneração de neurônios. Principalmente, vamos pensar aqui em neurônios dopaminérgicos, neurônios produtores de dopamina, só para a gente facilitar um pouquinho a nossa linha de raciocínio. E então esses neurônios, eles vão se degenerando, muito antes da pessoa vir a ter sintomas. Quando essa degeneração ultrapassa os 60% dos neurônios dopaminérgicos, então quando a gente tem, vamos dizer assim, morte de em torno de 60% desses neurônios, é que daí a pessoa começa a ter sintoma. Daí que surge o tremor, daí que surge a lentidão dos movimentos, mas essa perda neuronal, essa degeneração, essa morte neuronal, ela vem acontecendo por 10, 20 anos antes do aparecimento dos sintomas motores. Então é preciso que aproximadamente 60% dos neurônios, desses neurônios dopaminérgicos, eles deixem de produzir dopamina, eles deixem de funcionar para que a pessoa comece a ter sintoma. E aí, geralmente, é nesse momento que a pessoa começa a ter os sintomas motores que a gente faz o diagnóstico. Então, de certa forma, isso é, né, quando a gente para pensar, é frustrante, porque a gente gostaria que a realidade fosse diferente. Mas a realidade é que quando é feito o diagnóstico, a gente já está com um atraso, vamos dizer assim, de 60% desses neurônios. Quando a gente fala em cura, a gente pensaria que essa morte neuronal, desses 60% dos neurônios, vamos pensar assim, que a gente conseguisse reverter, que a gente pudesse tirar o acúmulo de alfa-sinucleína, que eles morrem porque essa proteína se acumula dentro do neurônio e o neurônio morre. Para isso, a gente precisaria, né, falando em linhas simples, né, em modo geral, a gente precisaria tirar essa alfa-sinucleína de dentro do neurônio para que esses neurônios eles voltassem a ser funcionantes. E aí, hoje, esses medicamentos que estão em estudo estão com esse objetivo mesmo, para que a gente consiga reverter esses neurônios que já foram perdidos. E hoje, o que a gente tem de alimentação e de atividade física, que são estudos que são consistentes e que mostraram resultados bons, mas é para a gente evitar que a doença continue, para tentar retardar essa evolução da doença, para a gente poupar esses 40% que ainda estão ali funcionantes, sabe? Então, esses 60% que a gente já perdeu, infelizmente, a gente não consegue reverter esses 60%. A gente pode fazer novas conexões, por exemplo, com atividade física de maneira moderada a intensa, a gente pode formar novas conexões, principalmente em hipocampo, que vai ser responsável pela memória, né? Mas para a parte dos neurônios dopaminérgicos em si, o objetivo desses tratamentos é a gente tentar puxar o freio, é tentar segurar as rédeas da doença para poupar vamos dizer, esses 40% dos neurônios que ainda estão ali ativos e para a gente manter eles ativos por mais tempo, e eu falo que enquanto isso a gente vai ganhando tempo para as pesquisas irem evoluindo. E daqui um tempo, né, quem sabe a gente vai estar aqui falando sobre essas terapias que chegaram então para a gente chegar na cura da doença, que é o que a gente realmente espera.